Olá pessoal, tudo bem? Aqui converso com vocês, professora Júnia Andrade, e eu vou falar sobre a redação da SUSEP. A SUSEP, pessoal, é daqueles concursos, não é, que costumam ficar lá na gavetinha escondidinho, no armário. É o tal do concurso que ninguém olha muito para ele, tá? Às vezes você tem lá uma temporada de tribunais acontecendo, Ministério Público, área fiscal pegando fogo, e é muito raro o aluno ter um olhar exatamente para um órgão regulador nesse momento, tá? E é um concurso muito interessante, vale a pena você, se você está pensando, vale a pena sim você repensar, analisar tudo. Até porque, quando a gente observa que uma comissão responsável pelo concurso vem a público falar sobre o concurso, sobre o perfil dos agentes públicos que deseja ver dentro do seu órgão, né? A sua entidade, a sua identidade, perdão, a sua entidade, vamos dizer assim, né? Você está pensando exatamente no local de um verdadeiro acolhimento, né? De um cuidado com as provas, tudo bem? Bom, vamos falar então sobre essa expectativa. Há pouco tempo houve um webinário, né, com os servidores, pessoas, parte do pessoal também que trabalhou na comissão responsável pelo concurso, e esse pessoal toca num assunto muito importante sobre os perfis esperados para o concurso público. A gente pode observar o edital da SUSEP como sendo um edital bastante interdisciplinar, assim, bem interessante, com recortes muito inovadores em relação aos concursos passados, tá? Bom, eu vou falar de redação e vou falar das implicações e possibilidades temáticas que você pode enfrentar na redação, exatamente pensando, aí já é o meu olhar, não é, gente? Meu olhar profissional, eu que dou aula há mais de 2 décadas, já passei por vários concursos públicos similares, não é? É esse o meu recorte sobre isso, né? Quem acompanha aqui o canal, se você não é inscrito, se inscreva, vai notar que quando você olha as mensagens, tem sempre alguém comentando sobre temas que eu acertei em concursos, sobre o desempenho dessas pessoas a partir de vídeos como esse, né? Como que as pessoas foram bem na prova, tá? E quem quiser ser nosso aluno, embaixo desse vídeo tem toda a orientação para você nos procurar. A gente tem curso com preço módico, gente, porque a gente não precisa, né, tirar nada de ninguém demais, simplesmente para entregar conhecimento, tá? A gente tem que democratizar o conhecimento. Então vem, nos procure para conversar, para você estudar e se preparar da forma mais adequada possível para a redação da SUSEP, tá? Eu vou compartilhar com vocês o edital, e à medida que eu for compartilhando, eu vou falando um pouco sobre a discursiva. Por quê? Porque quando você fala em discursiva do Sebrasp, naturalmente muitas pessoas se preparam, há muita informação no mercado, não é? E as pessoas se preparam, mas de uma forma geralmente muito comercial, tá? Às vezes eu olho assim, as redações, elas são modelos de modelos e modelos, e as notas acabam frustrando. Por quê? Porque o que eu vou notar, gente, não é que a redação é difícil, mas há uma falta de informação muito basilar. Essa informação basilar, eu não estou falando assim, daquilo que é fundamental para você fazer discursiva desde sempre, não, que é o que está presente nos chamados modelões. Eu vou falar daquelas informações de correção, sim. Quando a banca lança, né, o seu resultado preliminar, eu e alguns professores, né, trabalhamos na fase recursal. Essa fase grita muito. Eu trabalho nessa fase muito interessada nesse tipo de informação que eu vou passar para vocês aqui. Por quê? Porque o que eu noto em termos de reprovação é desinformação, tá? Então, nesse vídeo, eu vou passar algumas informações técnicas sobre a condução da redação para vocês, alguns cuidados com base nas últimas correções, e vou falar sobre temas prováveis, considerando, não é, o webinário que foi feito pelos próprios agentes, né, os próprios servidores da SUSEP, sobre o perfil que eles esperam, e naturalmente a gente deve esperar alguma coisa parecida na redação, tá? Pessoal, vocês vão enfrentar uma prova, quem está inscrito, valendo 30 pontos. É uma prova que vai tratar de atualidades. E aí já vem uma questão curiosa, não é? Que é SUSEP tratando de atualidades na discursiva. Justo a SUSEP, que quer tanto servidores assim bem direcionados, né? Com conteúdos, assim, conhecimentos bem direcionados para determinadas áreas, tá? O que eles fizeram foi exatamente isso. Então, para atingir os objetivos da SUSEP nos próximos anos, né, houve um redesenho de várias áreas ali, houve ineditismo de áreas, etc., de área, né, na SUSEP, para que a coisa acontecesse, tá? Vamos lá. E aí, o curioso é por que atualidades? Lógico, gente, porque, vejam bem, a SUSEP, apesar de... Ela é primeiro, apesar não.
é uma instituição de caráter regulatório. Sendo uma instituição de caráter regulatório, essa instituição precisa estar muito antenada, não é, com a forma como a sociedade age em relação a produtos comerciais que lhes são ofertados, né? A SUSEP trabalha na área de seguros, ela vai fazer vamos dizer assim, essa regulação dos seguros privados, né? E ela está de olho no futuro. Então, dois pontos básicos dizem muito a respeito do que a SUSEP quer. Primeiro ponto é a questão tecnológica. Não tem como fugir, século XXI é tecnologia para todo lado, não tem como fugir disso. E a gente está falando de uma relação consumidor, tá certo? E empresas oferecendo seus serviços. E aí, nessa questão toda, tudo que tem a ver com as inovações tecnológicas e com o comportamento do consumidor interessa sim a superintendência. É claro que a superintendência ela não cuida, né, desse comportamento do consumidor dessa forma, mas ela analisa como que as empresas atuam, tá certo, na oferta desses serviços, né? Como é que se dá essa relação? Essa relação é uma relação que acontece dentro de um âmbito legalista. Há um abuso, né, vamos dizer assim, na indução, por exemplo, da aquisição de serviços, tá certo? Os serviços ligados a seguros. A própria questão hoje, você está vivendo num mundo, e isso interessa, como eu digo para vocês, a redação sobre atualidades interessa muito para que aquela instituição possa perceber perfis de servidores, aquele perfil sensível ao consumidor. Não é que a redação vai dizer o que se tem que fazer na SUSEP, nada disso, é uma redação sobre atualidade e como você enxerga o comportamento das pessoas diante das novas tecnologias. Não é por quê? Porque a SUSEP também participa, gente, da formulação de políticas públicas, né? Ela vai atuar num dos ciclos de participação de formulação de políticas e vai se basear muito em políticas públicas que estão aí existentes. Então essas políticas públicas são baseadas em quê? No comportamento das pessoas. Então eu preciso ter esse olhar para eu saber como que as pessoas atuam, né? As pessoas comuns, a sociedade civil atua em determinadas situações, na aquisição de determinados produtos, na aquisição desses contratos de seguro, por exemplo, não é? Para que eu possa perceber algum abuso contratual, para que eu possa regular, melhorar a regulação, me antecipar aos problemas, né? Nós estamos vivendo aí uma época de grandes transformações. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, não menos importante, é a questão da sustentabilidade. Né? A sustentabilidade preocupa o governo em todas as suas áreas, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando somente de questões ligadas ao clima, ao meio ambiente por si, mas a gente está falando também, gente, de fatores econômicos ligados, por exemplo, ao aumento da pobreza, tá certo? Vamos dizer assim, a questões que atrapalham a própria concorrência, ou seja, a impactos sociais, tá? Então, sustentabilidade também tem a ver com isso. Tudo bem? Bom, então a redação, ela pode passar, uma grande chance que ela passe por um caminho e por outro. E aí, é claro que, o que o Sebrasp faz? Ele pega um tema da atualidade mesmo, para você discorrer, e naturalmente um tema bem comum, que é para você discorrer, para perceber qual é o teu caráter em relação, né, o seu caráter republicano em relação à percepção daqueles fatores, tá bom? Eles vão perceber sua sensibilidade. É claro que aí vão corrigir língua portuguesa, vão corrigir estruturação de texto, que é estruturação de pensamento, tá certo? Vão corrigir capacidade de expressão. O servidor tem que ter capacidade de comunicação, capacidade de ser claro, né? Até porque senão você atrapalha a própria eficiência da condução do serviço público, tá? Então vamos lá. O texto definitivo para a prova discursiva deverá ser manuscrito em letra legível, com caneta esferográfica e tinta preta, fabricada com material transparente. Então já faço aqui uma interrupção, que é o seguinte: parece besteira, mas quando a gente vê as provas sendo digitalizadas, alunos que usam caneta de ponta fina, fica parecendo que aquilo é lápis. Então, vamos dizer assim, alguns pixels, assim, alguns sinaizinhos de tinta não saem com perfeição. Então, de repente, o que é para ser um pingo, o que é para ser um acento fica parecendo um pingo, o que é para ser uma vírgula fica parecendo um ponto. E aí, como nas correções recentes o Sebrasp andou ali sendo bastante enjoado, né, com relação ao desenho dos grafemas, né, veja bem, você pode usar a letra que for,
mas você precisa garantir que o desenho da letra respeita o original, tá certo? O nosso alfabeto, sendo letra cursiva, letra de forma em caixa alta, letra de forma em caixa baixa, que é a de forma minúscula, não é? Então você precisa respeitar. Por exemplo, o I minúsculo tem pingo, o J minúsculo tem pingo, você tem que respeitar a direção dos acentos, tem aluno que coloca o acento para cima, assim, meio propositadamente, e naturalmente vai ter problema, tá? E a banca tem sido muito punitiva em relação a isso. Então você fala assim, mas que isso tem a ver, né, professora, com o concurso em si? Gente, concurso, tirando, vamos dizer assim, excetuando essa questão, né, providencial de entender como você pensa, qual é a tua sensibilidade para determinadas questões que interessam, né, a superintendência, concurso também é eliminação. Eu preciso de critérios bem objetivos para eliminar a maioria. E um pingo no i, se o item pingo, pronto, não tem discussão, tá? Então a gente vai ver alunos assim, com redações muito boas. É o que eu falei para vocês. A tendência é as pessoas irem bem em termos de distribuição de conteúdo, mas perdendo muita nota no trato gramatical, o que torna quase inviável, tá, pessoal? Você recorrer disso. Por quê? Porque gramática muitas vezes é preto no branco. Você não consegue, nem sempre consegue um ponto facultativo, uma exceção para você defender o que foi feito ali, tá bom? Então toma cuidado com isso, tá? E aí, isso é concurso. Concurso. A gente tem que parar de idealizar e entender que a gente está numa maratona, por exemplo, de um salário inicial aí, um vencimento inicial, né? Não é nem um salário, não é nada suado, um vencimento inicial aí na casa dos 18 mil reais. Vamos parar de criar caso com a banca e prestar mais atenção no que interessa. Outra questão, então eu recomendo, pessoal, uma caneta comum, tá? Uma caneta transparente ali, uma Bic comum, tá certo? O documento de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinado, rubricado ou conter nenhum outro problema. Parece que não, parece que eu estou falando grego, mas muita gente no concurso se atrapalha com o basicão. O aluno começa a fazer o rascunho na folha definitiva da redação. Olha que loucura, né? Então não, tem que ter muita atenção na hora. E tem acontecido bastante, as pessoas têm ficado muito dispersas. É uma questão assim, que eu acompanho há mais de 20 anos de concurso público, e eu tenho percebido que determinados erros que não eram cometidos no passado hoje são cometidos com mais frequência. Depois, a prova discursiva irá avaliar o conteúdo, né? Sim, e o conteúdo, falo para vocês, todo assunto que você pensar sobre a atualidade, tente estudar esse assunto relacionando causa, os impactos que são efeitos e as medidas mitigatórias, porque é assim que a banca trabalha, causa, impactos, medidas mitigatórias. Você tem que saber fechar esse ciclo, tá? A capacidade de expressão, sim, eles querem pessoas que se expressam bem. Expressar bem não é gramática exatamente, mas é ter capacidade de esclarecimento, capacidade de ilustração, capacidade de exemplificação, estar ligado a questões que são bem atuais, né? Então, na hora que você traz um conteúdo, você consegue ilustrar aquilo com um fato que aconteceu, por exemplo, um problema relacionado à sustentabilidade, ou seja, um problema relacionado ao meio ambiente, a danos ao meio ambiente, você consegue trazer um assunto atual e colar ali com a tua explicação para dar mais visibilidade a quem está lendo seu texto, né? Estou falando ouvindo aqui, quem está lendo seu texto. E naturalmente eles vão analisar sim a modalidade, as normas, o uso das normas de língua portuguesa, claro. Isso conta pouco, conta. O problema é o somatório dessa vida. Eu já falei, quando se erra gramática na prova do Sebrasp, olha, é difícil a gente mudar essa experiência em concurso, tá? E eu vejo alunos sentindo falta ali de 0,33 pontos, tá, gente? Para poder avançar na discursiva, porque ficou pertinho das vagas e precisa de um milagre. Então, vamos mais. E não é qualquer texto, então não adianta ficar treinando. Eu tenho um esqueleto. O esqueleto funciona para você jogar o assunto, tá? Você joga o assunto e fica chapiscando por aí. Nem precisa de esqueleto hoje, com inteligência artificial você treina o que você quiser. Mas a banca não nasceu ontem. Já tem alguns anos que a banca coloca essa observação aqui. Ela quer um texto que venha a primar. Primar quer dizer priorizar. Coerência e coesão. Coerência e coesão.
né? A coerência diz respeito à combinação das coisas. O que você fala é o que foi questionado, então o primeiro aspecto de coerência. O exemplo que você dá tem realmente relação com o que você está falando? Então a coerência é aquilo que é combinado, tem, tá certo? E a coesão é a interligação entre as partes. Então muita gente, por exemplo, faz períodos extensos, não cria ambiente para poder praticar coesão referencial, coesão sequencial, para demonstrar que realmente colocou em primazia. O que é a primazia, pessoal? Por isso que o professor ele tem que abrir o edital para ele traduzir para você exatamente. Primar quer dizer colocar em primeiro plano. É tão importante isso, tão importante, que vou mostrar para vocês aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Só vou puxar um pouquinho aqui para eu ter uma informação antes de eu mudar, tá? De material. Vou só mudar aqui um material. Eita, fiz bagunça, mas tá tudo certo. Só para mostrar para vocês um detalhe. Isso aqui, por exemplo, é um tema, tá, do curso. E o que a gente trouxe? Existe aqui o texto motivador, que está aqui para cima, mas você tem, ó, considerando o texto acima como motivador disserte sobre o seguinte tema. A vulnerabilidade de muitos indivíduos aos males da vida tecnológica. A banca quer saber se você entende que o consumidor é muito vulnerável à vida tecnológica. Que fatores explicam a vulnerabilidade da população brasileira às armadilhas presentes nas redes sociais? Sim, gente, porque antes de formular uma política, antes de você construir um marco regulatório, você precisa entender como que as pessoas se comportam, tá? Diante de uma oferta comercial, tá certo? Então, vamos supor que você está escrevendo sobre esse assunto, né? Sobre esses fatores. Então, a banca, de repente, quer de você lá cerca de 3 ou 4 fatores, eu trabalharia com 4 fatores nesse caso. Para explicar essa vulnerabilidade, desinformação, né, da população, falta de uma educação, de um letramento digital, uma série, né, a própria desigualdade socioeconômica faz com que a população se torne vulnerável, né, às redes sociais, fake news. Então pronto, 4 conteúdos, você foi lá e abordou esses 4 conteúdos e tal. Se você abordou esses 4 conteúdos sem se preocupar com a capacidade de expressão, naturalmente você vai ter problemas de coesão e coerência. E aí, de repente você trouxe os 4 conteúdos que têm a ver, de fato, com o padrão de resposta, mas quando você olha a nota, não, você não tem 16 pontos, você está lá com 14 pontos. E aí vem a chateação, por que eu fiquei com 14 no lugar de 16? Ora, porque você não primou pela coerência, pela coesão. De algum modo você se atrapalhou, certo? Então, quer dizer, essa primazia, a banca chama de primazia porque ela vai colar com o conteúdo esse assunto, porque o conteúdo é inevitável, ele tem que estar ali, não é? E aí o que vem em seguida? Coesão e coerência. Os erros gramaticais, eles têm uma contagem alta, né? Eles são ali multiplicados por 6, tá certo? Então é uma valorização. É claro que é uma valorização de décimos, mas conta bastante, tá, pessoal? Conta bastante na hora que você comete ali 5 erros gramaticais, dá uma diferença substancial na sua nota ali na concorrência, tá bom? Então é muito isso, é mais cuidado, é trabalhar mais com períodos mais curtos, é prestar atenção nessas informações tecnológicas, pessoal, como inteligência artificial, mas não é preocupar com a inteligência artificial em relação a empregos, não, mas é muito assim, preocupar com a inteligência artificial em relação, por exemplo, aos riscos que ela oferece quando a gente pensa o comportamento humano, né? Sim, as vantagens. Por quê? Porque é muito interessante que a administração pública invista, de fato, na ampliação, né, desses mecanismos que vão reduzir, vão acabar com o retrabalho, vão, vamos dizer assim, reduzir riscos, não é? Vão ajudar no próprio processo regulatório em si, né, no processo de monitoramento, fiscalização. Então, é muito importante isso. Mas, principalmente em relação aos riscos. Né, riscos são oferecidos ao consumidor, processos, por exemplo, né, que ferem direitos bem basilares dos consumidores, que vêm desses sistemas de inteligência, que estão por trás de propagandas incisivas muitas vezes e que levam as pessoas a adquirirem contratos, né, que muitas vezes lhes causam prejuízo. Você tem, por exemplo, a questão, né, de vários outros fatores, a questão do blockchain que está ali ligado a processos de formulação de contratos, né? Então, quer dizer, a SUSEP lida muito com questões de dissolução, questões de empresas, questões contratuais. Então, é preciso entender esses novos mecanismos, ter uma sensibilidade para essa percepção.
Outra questão também que é muito importante é a segurança de dados, falei blockchain, né? A segurança de dados de um modo geral. A gente vive no mundo que você precisa não só saber manipular esses dados, mas manipular de forma legalista, né? A gente tem uma lei que vai controlar essa manipulação de dados. Então, provavelmente, a gente vai enfrentar um tema tecnológico em função desse caminho para o qual a SUSEP quer caminhar. Ou um tema ligado à sustentabilidade, em função da própria política, né, da SUSEP de estar no mundo, né, da superintendência, de estar no século XXI com uma visão bastante progressista, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, quem quiser estar conosco, embaixo desse vídeo tem as informações. E se inscreva no canal para depois você pegar mais dicas, né? Depois a gente vai vir com exemplos de desenvolvimento para que você possa acompanhar, tá bom?